Primeira vitória, check! Agora a seleção brasileira de futebol tem Japão e Espanha pela frente. Os Jogos Olímpicos estão só começando. Bora então falar do futebol delas em Paris 2024. E a gente vem dançando, olha, porque 1-0 na Nigéria, numa partida que não foi fácil. E agora, no domingo, ao meio-dia, horário de Brasília, tem Brasil e Japão aqui do meu ladinho. Raquel Mota, comentarista da TV Brasil, e Sharon Praz, repórter do Fute das Minas, dão um papo nessa resenha hoje. Bem-vindas, meninas. Obrigada mais uma vez pela presença. Vou começar logo com Raquel. Raquel, você estava bem cautelosa. Tava com saudade do Copa delas, com que saudade. Bom, que bom. Mas você estava bem cautelosa e bem realista, na verdade, em relação à seleção. Você continua ainda nessa rotação? Hoje deu uma alegriazinha? Então, deu uma alegriazinha assim daquele lado torcedora. Mas eu ainda estou bastante receosa com os futuros e confrontos que o Brasil vai ter, né? O time do Japão é uma seleção muito organizada, lembrando que ela acabou em primeiro lugar no grupo dela da Copa do Mundo, foi eliminada depois na fase seguinte, mas é uma seleção que já vem jogando junto há muito tempo. E claro, Espanha também, né? Não tem nem o que falar. Então, Brasil foi bem na sua estreia, claro que com alguns acertos. Eu queria ver outras jogadoras jogando também. Não gosto muito de algumas coisas que acontecem na seleção, mas a gente vai falar depois, né? Senão vai acabar, né? Eu vou falar tudo e coitada. A Sharon, que eu sempre chamei de Sharon, não vai conseguir falar nada. Não, sem ansiedade, imagina. Sharon, exatamente, eu queria saber de você a sua avaliação dessa primeira partida, né? Inclusive dessa escalação que Arthur fez. Todas para vocês ficam mantidas para o próximo jogo? Então, bom, o primeiro jogo, vitória, dever de casa, foi feito, né? Os 3 pontos foram somados. Eu acho que isso era uma coisa importante para tirar a pressão, a ansiedade, enfim, né, dessa estreia. Até bom ter pego a Nigéria de cara, porque se já pega uma Espanha de cara, é outro tipo de início de competição. Mas, enfim, então, beleza, dever de casa tá feito. Nesse primeiro jogo, senti o Brasil muito descompactado, né, no setor ofensivo, muita dificuldade de construção. Portilho recebendo a bola muito sozinha pelo lado direito, Ludmilla também pelo lado esquerdo quando recebia, conseguia ali algumas jogadas mais individuais, mas mesmo assim muito sozinha também. E o que eu voltaria, né, para o próximo jogo, já pensando em mudança, é com a Yasmin no lugar da Tamires. Repensaria talvez a Gabi Portilho, talvez no início até deixaria ela, mas eu ficaria ali um pouco mais atenta. Mas eu acho que a Tamires sofreu muito com a Ajibade pelo lado direito, né, e a Yasmin conseguiu segurar um pouco mais. Então, enfim, eu acho que eu voltaria assim, mas é isso, é ver como é que o Arthur vai querer montar o time para jogar contra o Japão. Inclusive falando de Tamires, eu ainda não consegui a confirmação com a CBF do estado dela, porque ela saiu com dor, a gente não sabe se ela está lesionada e se ela é a esperança de ser titular ou não. Vamos saber no domingo, com certeza, ou de repente a gente tem essa informação antes, mas por agora ainda não se sabe. Eu queria saber de você, além dela, alguma outra mudança? Uma questão que a gente havia conversado antes, não necessariamente com você, mas sobre a Tarsi como titular. Ela, para você, é titular absoluta ou ainda patina? Então, a Tarsi, para mim, sempre foi uma jogadora que eu ficava muito em dúvida. Para mim, só tem um nome inquestionável na zaga, se chama Rafaela. Não tem como. Para mim, ela é a jogadora que não tem como tirar. A Rafaela é titular absoluta, foi a presença do Brasil ali na Copa do Mundo, sempre foi jogadora de referência pelos clubes que passou. Então, para mim, o único nome inquestionável é Rafaela. Rafaela, para mim, só sai se tiver algum problema, se estiver lesionada, enfim. A Tarsi eu questiono bastante. E aí eu traria, de repente, uma outra opção pro Arthur Elias, é de recuar mesmo a Antônia. Deixar a Antônia, e aí eu traria também a Yasmin, mas com a Tamires junto, né? Porque a Yasmin também consegue fazer a lateral direita, e aí ficaria Yasmin de um lado, Tamires do outro, para mim seria a seleção ideal, com a Tarsi no banco. E a Antônia seguindo ali na parte da zaga. A Antônia é uma excelente lateral, sem dúvida, mas ela cumpre muito bem o papel de zagueira, e para mim ela é melhor do que a Tarsi. A única questão é o tamanho. Porque em jogadas aéreas o Brasil perderia muito em relação à altura, ganho de bolas. Mas, em compensação, ganha na qualidade do toque e na transição do setor defensivo para o ofensivo. Aí a Antônia, para mim, é a melhor opção. Ela dribla melhor, tem melhor visão de jogo, consegue, de repente, até abrir mais as laterais se perceber que Yasmin
ou a Tamires não está conseguindo subir, a Antônia é esse tipo de jogador. Então, para mim, essa seria uma das mudanças na zaga. Meio de campo do Brasil nem fala porque, vamos combinar, não existe, né? Vídeo que o Arthur Elias fez. Nessa partida de ontem, né? Exatamente. Muito... E aí era o que eu ia falar, que eu não quis porque eu não sabia se a Sharon ia falar sobre isso. Mas uma das características dessa seleção e que se manteve tanto da era Pia quanto da era Arthur é a bola rifada. Eu achei que o Arthur Elias ia acabar com isso, porque isso não era algo que nós vemos tanto na equipe do Corinthians, que foi a equipe que ele dirigiu por tanto tempo, mas continua na seleção brasileira. Talvez por uma característica das jogadoras, né, que estão na fase do Arthur Elias, mas era algo que eu queria que deixasse de existir na seleção, porque você precisa de um meio de campo para fazer a criação, fazer uma jogada melhor, e aí sim você conseguir usar melhor as pontas, e não como já vem sido feito, aquela bola absurda, rifada para frente. E aí por isso eu acho que a Tamires tem que continuar, porque em termos de passe, ninguém faz bolas tão longas com a qualidade como a Tamires. Pois é, até sobre isso a gente comentou aqui nos bastidores, né, essa bola rifada, né, porque a gente não conseguiu ver, principalmente no primeiro tempo, o Brasil conseguindo infiltrar o meio de campo ali da Nigéria, que ficou parado, aquele paredão ali e não conseguiu infiltrar. Mas eu queria voltar numa coisa, que sobre Tarsi titular você não concorda com Raquel. Mas assim que Pode é bom, falar. Assim que é bom. Olha, eu sou muito fã da Tarciane. Achei que, assim, o jogo de ontem ela foi muito bem. Ela é uma zagueira que ela é jovem, mas ela é muito fria. E ela tem uma imposição espiritual, vamos dizer assim, né? Ela se impõe mesmo em campo. Sim. Você vê, tem até um lance, não lembro agora com quem foi, acho que foi até a Agibade mesmo, que ela chega para dividir, a bola sai, ela dá aquela encarada ali, ela impõe esse tipo de jeito. Eu acho que é importante, né, também ter esse tipo de atitude. Mas eu acho que, assim, é aquilo. O Arthur pode jogar também com 3 jogadoras atrás. E a Tarciane faz bem essa função de líbero. Ele vai ter tanto a Rafael para fazer essa função, quanto a Tarciane, né? E aí também dependeria da Tamires voltar ou não. Sem a Tamires, ele vai ter só 2 laterais. Uhum. E aí talvez valeria ele jogar com esse sistema para poder variar um pouco mais. E é isso. Assim, titular para mim hoje, Tarciane, muito bem no jogo. Para mim, hoje ela é titular, claro, é uma jogadora jovem, ela ainda tem muita coisa para aprender, ainda é inexperiente, embora, assim, há 3 anos atrás ela estava jogando no Sub-20, lembrar disso, né? Sim, exato. Aquele gol de até de bicicleta que ela faz contra a Holanda no terceiro lugar. Enfim, mas para mim, Tarciane é titular. E ainda sobre o meio, a possibilidade dele recuar a própria Marta. Né? Porque acho que o meio do Brasil foi muito bem marcado, a Marta ela só foi aparecer mesmo no jogo depois do impedimento, né, do gol que ela faz, aí ela começa a aparecer um pouco mais, conseguiu se desmarcar numa bola absurda que ela tá carregando para trás e pega todo mundo no contrapé. Assim, sensacional. Quem sendo gênia, visão de jogo absurda. Marta, né? Então foram muito bem marcadas. Eu queria ver, agora sim, Yaya e Duda Sampaio, uma das duas um pouco mais soltas para poder armar o jogo. E aí é isso, sim, até voltando na lateral. Se a gente for voltar com a Tamires, o Japão vai explorar o lado da Tamires. Então quem estiver naquela ponta, Ludmilla ou quem quer que seja, tem que tomar cuidado, tem que fazer a recomposição, porque senão vai sofrer muito. E é isso, assim, a gente sofreu com a Nigéria, com a Agibade. A Oshoala não jogou. Com a Oshoala em campo era outro jogo. Sim, completamente diferente. Um time do Japão que tem mais jogadoras, tem um pouco mais de recurso, o Brasil vai sofrer mais se aquele lado esquerdo for explorado. Então, eu acho que o Arthur tem muitas decisões ali para ele tomar. E é isso, vai depender sempre de como ele vai querer ir pro jogo. Com 4 atrás, com 3, com quem vão ser as meias. Enfim, aí são respostas que o problema do Arthur Elias, né? Saberemos. Pois é, até sobre esse retrospecto contra o Japão, a gente tem, pelo menos desde 2023 até agora, foram 3 partidas, 2 vitórias e uma derrota contra. Porque teve a final da She Believes que a gente acabou ganhando nas penalidades, né? Ficou em empate. E aí, o que você espera contra o Japão? A gente está vendo aí esse jogo que vai rolar na segunda-feira, meio-dia, no Parque dos Príncipes, em Paris. Então, eu concordo do que a Sharon colocou, que é uma equipe muito rápida, né? E isso é o meu maior medo quando a gente pensa no time do Japão. Porque a equipe japonesa, ela sabe se fechar muito bem, mas ela sabe encontrar espaço. São jogadores... Cara, você pega o Japão inteiro, da defesa até o ataque, é uma equipe muito rápida, com toques muito rápidos e curtos. Não, por isso que eu falo, essa bola rifada do Brasil me incomoda. Não, me incomoda demais também. Porque numa bola rifada errada, é um contra-ataque mortal da equipe japonesa até contra o ontem Brasil. Não foram tão erradas. Eu acho que 2 que eu lembro que eu reparei e falei, bom, pelo menos chegou no pé certo. Sim. Mas podia ser um problemão.
mas de qualquer forma porque era o time da Nigéria, que tem a coisa da capacidade física como sua principal característica. E isso até foi um ponto que a gente viu que as jogadoras do Brasil começaram às vezes a tentar ir no físico, principalmente a Ludmilla, que é uma jogadora muito forte, né, da nossa seleção, mas ainda assim, contra o time da Nigéria, não levaram o melhor. Contra a equipe do Japão, não. Você até pode ter uma imposição física, mas elas são muito rápidas, então não dá tempo. Por isso que o Brasil tem que estar mais amarrado, mais fechado e evitar demais rifar essas bolas, porque a equipe japonesa tem um toque de bola muito, mas muito rápido. E o meio de campo do Japão funciona. A questão é, a goleira japonesa, ela é uma goleira também um pouco mais baixa, isso pode favorecer também chutes de longe, mas ela é uma jogadora, é uma goleira habilidosa que também consegue lidar bem com os pés, ela fica bem ali como líbero, talvez ela faz o papel até melhor do que a própria Lorena, a Lorena que fez isso no jogo da Nigéria, mas ainda acho que o Japão vai dar muita dificuldade para o Brasil. E o Arthur Elias vai ter que organizar esse setor. Por isso que eu acho que seria o ideal, de repente, jogar mesmo ou com 3 zagueiras e melhorar o meio de campo, mudar o esquema ali do 3-5-2. Só que isso não é a característica do Arthur. Ele gosta do time mais ofensivo. E aí, quem sabe, até jogar num 3-2-5. Que foi um momento que a seleção estava organizada, principalmente no ataque. Só que se a seleção brasileira faz isso com 3-2-5, adeus. Vai perder o meio de campo e o Japão vai dominar e a gente, para conseguir recuperar isso, vai ser muito difícil. Resumindo, não teremos um jogo fácil. Não teremos vida fácil, né, gente? Não, acompanho a Raquel nesse sentido. Eu acho que, assim, são times muito diferentes, a Nigéria e o Japão. O Japão, acho que até quando você fala de velocidade, é muito mais de fazer a bola rodar, de ter transições muito rápidas e transições certeiras, né? E é isso, da bola rifada, tá todo mundo correndo em direção à bola. Você já perdeu essa bola, para correr para trás é muito mais difícil para você conseguir recompor essa marcação. Então o Brasil tem que sair na boa, tem que ter mais cautela nesse aspecto, né? Tem que identificar realmente, tem que ter paciência de trabalhar. Se não tem espaço aqui, vou voltar a bola, bater num lado, bater no outro, até encontrar o espaço, com as volantes voltando, com as meias aparecendo, com a Marta vindo buscar o jogo, se for preciso, eu acho que vai ser preciso. Porque se a gente pega o Japão contra a Espanha na Copa do Mundo, o Japão ganhou o jogo ali. Engoliu no meio de campo da Espanha, que a gente já falou sobre a Espanha, né? É uma baita seleção. Então, o Japão vai impor muita dificuldade. Eu acho que vai ser um jogo muito estudado de início, porque é o jogo que pode definir o segundo lugar, que provavelmente vai definir o segundo lugar. Né, já aí tendo a Espanha como uma primeira colocada, claro, o Brasil pode ganhar da Espanha, com certeza, a Nigéria pode pontuar contra o Japão, pode pontuar contra a Espanha. Mas vamos, né, deixando Vamos ser realistas. Não, assim, seguindo a lógica, eu colocaria a Espanha como primeira colocada. Sim, então, Brasil e Japão vai definir o segundo lugar do grupo e, enfim, até um terceiro em caso de pontuação, de um empate, enfim. Então, vai ser um jogo muito estudado. O Brasil tem que se fechar bem. Eu acho que a primeira coisa do Brasil é não tomar gol. Eu acho que vai ser o mais importante. Desestabiliza muito, né? Sim. Agora, a gente está falando desse jogo do Brasil contra a Nigéria. Legal a gente falar também da própria Espanha contra o Japão, que foi um jogo que a Espanha acordou mesmo quando o Japão foi lá e marcou logo de cara, e depois deixou tudo igual, e aí sim que elas viraram, né? Então, assim, é a campeã mundial, a atual campeã do mundo, mas tem seu desequilíbrio também, tem um ponto negativo e que a gente pode explorar muito bem, né? Outras, na verdade, partidas que eu achei bacana, eu queria saber a opinião de vocês também dessa primeira rodada, foi França fazendo 3-2 na Colômbia, né, mostrando mais uma vez, aqui veio. Quis aprontar. Canadá em cima de Nova Zelândia, 2-1, na verdade, esse placar não me surpreendeu, mas a gente pode falar essa questão do contexto todo. Quem diria, Canadá, você fazendo espionagem. Crise dos drones. De drone, para com isso. E aí, a Alemanha, que não viu a Austrália em campo, marcou logo 3-0. E a Espanha e o Japão, que eu já falei. Conte pra mim, o que te chamou mais atenção dessa primeira rodada? Olha, nenhuma zebra, né? Resultados até o momento 100% esperados. A dificuldade que a Colômbia impôs na França não surpreende. Surpreenderia se a Colômbia buscasse o empate. Sim. Aí surpreenderia, né? A Colômbia quase conseguiu chegar lá, teve uma jogadora expulsa e aí desandou tudo. Né? Muito complicado, inclusive, foi até a Ramírez, que desfalca, né, a Colômbia no próximo jogo, um desfalque muito importante, inclusive. Então, assim, resultados esperados 100%. Pessoal, os times que tinham ganharam sem muita dificuldade. A Espanha, ali com o Japão, passou um aperto, né? Mas, como também era de esperado, o poder de reação desse time já virou o jogo e começou com uma vitória.
Então, esse primeiro momento, sem surpresa, lembrando também a Austrália sem Sanquer, né? Só para constar, porque é sempre importante lembrar, né? Enfim, então sem surpresa nessa primeira rodada. E aí, nessa segunda rodada, tem um jogo que chama atenção no grupo B, que é Estados Unidos e Alemanha, né? A definição também da classificação, quem fica em primeiro ou segundo, né, no grupo. Pois é, né? Pelo que os Estados Unidos jogou ontem contra a Zâmbia, que também, lembrando que essa seleção norte-americana também está passando por um processo de transição, importante lembrar. Sem Alex Morgan. Sem Alex Morgan, que não foi convocada. Mas que eu acho que tem a ver também com a mesma perspectiva da seleção brasileira, que a gente está passando um processo de transição, ainda que eu acho que a Alex Morgan fosse uma figura fundamental, como é a Marta para a seleção brasileira, mas enfim, outras discussões para outro Copa dela. A Marta está jogando mais. Não, muito mais, mas eu digo em questão de passar o bastão, de liderança, de ser a voz aquela voz da experiência no vestiário. Sim. Porque para uma Olimpíada é necessário. Só que diante daquela número restrito de 18 convocadas e só 4 suplentes, obviamente teve que ter. E aí sobrou para Alex Morgan. Mas enfim, a seleção dos Estados Unidos e da Alemanha, pelo que vieram apresentando nos últimos jogos, se a gente for pensar pela lógica, a Alemanha acaba em primeiro. Até pelo futebol que apresentou ontem e nem viu a Austrália em campo. Mas os Estados Unidos fez a mesma coisa contra o time da Zâmbia. Não tomou ciência de quem estava em campo, meu amor. Vou lá era fazer o jogo treino, praticamente. E eu acho que vai ficar assim muito, muito apertado. E o confronto direto das duas é quem vai definir quem vai acabar em primeiro. Eu acho que pode até acabar empatado, né? Talvez a Alemanha tenha uma ligeira vantagem, porque ela já vem jogando juntas há mais tempo do que essa seleção norte-americana. Mas a seleção norte-americana chegou muito motivada, com sangue novo, enfim. E o do Canadá, né? Já falou da crise dos drones, que inclusive teve a queda da técnica, né? Ela por foi conta desse episódio. E a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer ao longo das Olimpíadas. E o Canadá pode, de repente, até não conseguir o resultado que teve, já que é a atual campeã olímpica, né? Pois é, isso que eu ia falar sobre o grupo A, né? O Canadá vai enfrentar a França nessa segunda rodada, mas essa definição dos dois classificados não está bem certo, porque a gente tem a Colômbia ali. Esse grupo é bem difícil também, né, Sharon? Com certeza, a Colômbia corre por fora, né? É uma grande candidata. A Colômbia que está em desenvolvimento. Assim, é uma liga que está se fortalecendo, passou por muitas dificuldades financeiras, a liga colombiana quase que acaba algumas vezes ao longo dos anos, né? Então, existe uma promessa de profissionalização nesse ano, depois da campanha da Copa do Mundo histórica da Colômbia, que foram muito bem e tudo mais. Então, é uma seleção que também está em desenvolvimento, assim como, né, a Liga Nacional. Então, para mim, corre por fora. É um grupo difícil. É um grupo também muito complicado. Seria uma pena ter qualquer um desses fora. Mas se tivesse a França fora, não seria uma pena. A gente tem muita mágoa. A França pode ficar... Não tem problema. Enfim, então assim, interessante ver o que acontece ali nesse grupo. O Canadá ganhou toda a minha antipatia depois dessa situação, sinceramente. Lamentável, sabe? É uma atitude antidesportiva, é uma atitude antiética. E a gente está vendo. Canadá tem toda uma estrutura. É uma seleção atual campeã olímpica. Futebol feminino, exatamente. Pois é. E pelo que a gente está vendo dos desdobramentos, o buraco é um pouco mais embaixo do que só nessa Olimpíada. Então vamos ver o que vai acontecer também. Né? Não vou cantar pedra nenhuma agora, não vou cravar nada, porque a gente não sabe. Às vezes tem uma investigação um pouco mais aprofundada e o cenário muda. Enfim, de toda forma. Grupo A, para mim, a França já é uma classificada, e aí acho que Colômbia e Canadá vão brigar ali pelo segundo lugar, lembrando que os melhores terceiros também se classificam. Sim, é verdade. Agora, só a título de informação, como a Raquel mesmo disse, a técnica do Canadá foi afastada. Quem segue agora até o final da Olimpíada é o assistente dela. Vamos ver, vamos acompanhar o desdobramento disso. E aí, voltando a falar de Brasil, a gente tem Brasil e Japão, então, na segunda-feira, e depois tem Brasil e Espanha na quarta-feira. Vamos acompanhar tudo, sempre vai ser ao meio-dia, horário de Brasília. Bom, já que falamos de Olimpíada, nesse momento olímpico maravilhoso e tudo mais, vamos voltar para o Brasil. Vamos pegar o avião de volta para aterrissar. Sem turbulências, voo tranquilo. Exatamente. Vamos falar desse final de semana que tem finais das séries A2 e A3 com transmissão aqui da TV Brasil. Na verdade, tem finalíssima da A3 entre Vasco e Paysandu.
Manu, como eu te falei, tem transmissão nossa, anota aí, sábado, 8h45 da noite, com bola rolando às 9 da noite. A gente vai estar lá no estádio Luso Brasileiro aí na tela, na Ilha do Governador. Meninas, quero saber de vocês. A final que vai rolar, inclusive, fora de São Januário. O Vasco fez essa campanha toda, jogando sempre em casa, com o apoio da torcida. Você acha que isso prejudica? Eu sei que tem uma reclamação da torcida. Tem, e muito justa a reclamação da torcida do Vasco, porque ao longo do campeonato elas jogaram em São Januário, que é um estádio histórico, importante, que tem a torcida, e agora para a final, que é o jogo mais importante, que o Vasco vai subir de série, caminha para a elite do futebol brasileiro, né? Vai sair. E aí simplesmente não tem o jogo. Isso é assim absurdo. Ah, mas é o cronograma de cuidado do campo. Por que não fez esse cronograma? Já pensando numa possibilidade da equipe do Vasco feminina chegar a uma final. Para mim faltou, sinceramente, falta de vontade, faltou força de vontade, faltou acreditar num projeto que o Vasco sempre teve, lembrando as jogadoras históricas que passaram pelo Vasco, como a própria Marta, a Ceci, Formiga, Pretinha, sabe? Um time com tanta tradição no futebol feminino e faz isso, vergonha em Vasco. Não dava para fazer isso, né? Tudo bem, vai jogar no Rio de Janeiro, num estádio que não é o de São Januário, pode até ter a torcida, mas que tem um agravante. Para quem mora no Rio de Janeiro, sabe os problemas que estão acontecendo naquela região ali da Ilha do Governador, com falta de luz, e ainda corre o risco de não ter luz para acontecer o jogo. Olha que triste, que feio. Imagina você ter todo um projeto de jogadoras que estão treinando, que estão fazendo seus quadros todos certinhos e simplesmente não tem jogo por uma falha da operadora de energia elétrica. Até nisso o Vasco deixou de pensar. Então, que feio, Vasco. Absurdo. É um absurdo mesmo. E chega com vantagem, né, Sharon? Vem de vitória em cima do Paysandu. Vem de vitória, o Vasco tá invicto. Eu acho que o cenário, ele se desenha pro Vasco ser campeão. E eu acho que o que a Raquel falou de não jogar em São Januário é o simbolismo, sabe? Esse vai ser o primeiro título do Vasco depois dessa retomada. Né? Vai ser o primeiro título brasileiro do Vasco também, porque não, embora seja da A3, é um título brasileiro. Então, conquistar isso em São Januário é diferente de conquistar isso em outro estádio qualquer que seja ele. Né? Então, acho que o cronograma poderia ter sido repensado, levando em conta, né, o avanço do time feminino, lembrando que o Vasco não jogou inteiro em São Januário na A3, só quando era obrigatório, porque o regulamento prevê que a partir da fase se não me engano, das quartas ou das semifinais, tem que ter uma capacidade mínima para você poder mandar o jogo. Então, o Arte Sul não poderia receber jogos. Né? Então, teria que ser em São Januário, ou no Luso, ou, enfim, aonde quer que a gente fosse mandar esse jogo. Então, triste, mesmo que o Vasco não vá mandar esse jogo em São Januário, seria simbólico, seria uma amostra de retomada mesmo e do time mais forte que o Vasco tem em anos no futebol feminino. Desde que os outros grandes do Rio começaram a montar seus projetos, o Vasco caiu completamente. O Vasco, no primeiro ano no Carioca, chegou na final e depois nunca mais. Você tem ali Flamengo, Fluminense e Botafogo figurando as finais estaduais e sendo protagonistas do Rio de Janeiro. E o Vasco perdeu isso. Então, a forma do Vasco, pelo menos, retomar esse orgulho, essa dignidade, dentro de casa, com a sua torcida, com o apoio. A torcida tem ido, bateria, enfim, campanhas super legais. Uma pena, mais uma vez, uma pena. Simbólico mesmo. Mas ainda no final de semana tem outro jogo de final. É a primeira partida da final da A2, que é 3B e Bahia. Domingo, 9 da noite. A gente também vai transmitir aqui na TV Brasil. Tá na tela para você ver. Na Arena da Amazônia o jogo acontece. E a volta vai ser depois, no próximo domingo, dia 4 de agosto. O que esperar dessa partida, Raquel Malta? Eu acho que vai ser um partidaço, né? O time do Bahia, que depois que virou SAF, teve todo o projeto do Grupo City, se fortaleceu muito, absurdamente. E outra, eles têm uma campanha muito bacana, porque eles respeitam demais justamente o time feminino. Só o fato de já ter um centro de treinamento para elas, que funciona de forma exemplar, e outra, pequenos detalhes que mostram a importância que o clube dá para suas jogadoras. Eles têm uma equipe com a camisa, com o nome das jogadoras. E isso é uma coisa raríssima de se assistir, inclusive até mesmo na Série B masculina. Então isso já demonstra nesses pequenos detalhes como você tem um projeto de criar ídolos dentro de uma equipe. E a equipe do Bahia fez uma excelente campanha. A equipe do Bahia apresenta,
Para mim, ela entra como uma das favoritas. O 3B também fez uma excelente campanha, mas dentro do que foi colocado, dos resultados, das goleadas e como se organizou em campo nessas últimas partidas, eu vejo a equipe do Bahia chegando com uma certa vantagem para essa primeira partida, ainda que jogue fora de casa. Mas é aquilo, futebol não tem lógica, então dentro do campo a gente vai ver como é que as equipes vão se organizar. E para a gente finalizar, Sharon, que se você espera, embora ela falou dessa estrutura do 3B, ou do Bahia, mas o 3B também chega bem organizado, né? Já tem uma história lá em Manaus. Sim, o 3B é uma equipe muito tradicional, né, no futebol feminino. O pessoal acaba não tendo, quem não acompanha, talvez não saiba, porque é uma equipe do Norte, talvez o pessoal esteja, né, o futebol masculino no Norte não é forte, então acha que no feminino, mas pelo contrário, o 3B é uma equipe muito forte, assim como o Iranduba, muito tradicional também, né, no futebol feminino, e é legal agora a gente ter os primeiros times do Norte na Série A1. Então vai trazer mais diversidade. Mas é isso, vai ser um jogão. Acho que são duas equipes que fizeram campanhas bem interessantes, que chegam com projetos, o que é mais importante, né? E a gente torce para que esses projetos sejam mantidos e melhorados para o ano que vem. Porque não adianta chegar com um projeto na final da 2, chegar na 1 e desmanchar o projeto, né? Agora tem que manter e melhorar. Então acho que o que se espera é isso. É um bom jogo, um jogo talvez aquele início com um pouco mais de nervosismo, no segundo um pouco mais aberto, como de costume, mas acho que é isso, só em campo pra gente saber o que vai acontecer, né? E só lembrando como a Sharon colocou, o time do Iranduba era super famoso, e quando o 3B surge justamente disso, era uma fusão do Iranduba com a Associação 3B de Esporte, então acaba fundindo e tem aquela história toda do Iranduba, positivos jogadoras que eram do Iranduba que foram aproveitadas para a equipe do 3B, como bem lembrou a Sharon. Então, vai ser expectativa de excelente jogo. Então, a gente espera vocês aqui na TV Brasil, né, gente? Isso aí. Só isso. Fica a dica, fica a super dica. Fique acompanhando todas as transmissões aqui na tela da TV Brasil, aqui nas nossas redes sociais também. Meninas, valeu demais a presença de vocês. Já mais meia horinha, só mais meia horinha. Luiz Cabeça tá aqui, ó, no meu ouvidinho falando, Marina, encerra. E ele falou que é mentira, Você nem mas falou é da Lorena, verdade. você nem falou da opção do você nem banco, falou das nada, suplentes. Lorena, super goleirona. Fica para uma próxima, a gente vai voltar a se falar. Para você que acompanhou a gente até agora, também valeu demais a companhia. Semana que vem tem mais Copa Delas, agora Olímpico. E se lembre, a TV Brasil, a tela da gente também, a tela do futebol feminino. Novamente fica o recado, fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe a nossa agenda de jogos. Tchau, tchau, gente, até a próxima.